Beleza. Pessoal, boa tarde a todos aí. A gente vai começando, as pessoas que forem chegando, né? Eu queria iniciar os júris, né? Agradecer o doutor Anderson, a equipe, né? Que fez esse convite. Eu queria saber se estão me ouvindo bem aí. Está me ouvindo bem aí? Pronto. Olha, se houver alguma dificuldade aí na sequência, porque, de fato, a nossa internet não é das melhores, né? Aí eu já estou aqui também com o link para entrar através do outro sítio que me fosse permitido aí, né? Mas está me ouvindo aí, Rafael? Está muito bom, professor. Está aí ok aí? Está ótimo o áudio. Vamos torcer. Possivelmente ela vai sofrer uma instabilidade em alguns momentos e a gente vai aí tentando corrigir. Eu estou tendo que admitir aqui o pessoal que está entrando, e aí eu não sei se você vê essa imagenzinha quando o pessoal está entrando, Rafael. Não. Porque quando eu estiver falando, eu vou ter uma certa dificuldade de ficar... É porque eu não estou, professor, como admitindo, né? Agora você está sem áudio, viu? Professor, eu não estou como administrador, então só você que pode... Deixa eu dar uma tentativa aqui, se eu consigo... liberar, né? Todo mundo, assim que entra. Se eu consigo te colocar aqui como anfitrião também, para facilitar aí a galera aí, para a gente, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na... eu não estou conseguindo aqui, porque eu não sei se... Você clica na minha foto, tem bem em cima, assim, tem uma opção. Em cima da minha foto, eu acho que dá para compartilhar. Pois é, se bem que eu acho... é isso que eu não... Exatamente. Eu estou tentando aqui, não estou conseguindo aqui em cima da sua foto, né? Não estou conseguindo aqui. Mas deixa eu dar uma olhada aqui eu vou colocar aqui só para... Você quer que eu comece, professor? Rapaz, se você dá um alô para a galera aí, depois é o tempo que eu vou admitindo o pessoal que está entrando. Pronto. Ok? E aí, na sequência, você pode passar que a gente aqui se resolve aqui, viu? Tranquilo. Tranquilo. Inicialmente, professor, eu queria agradecer aqui o convite, né, formulado pelo Universo Júris, né, pelo Dr. Anderson, um grande amigo que a gente tem estabelecido algumas parcerias importantes na qualificação dos advogados, né, dos operadores do direito, né, como um todo. Também queria dizer da minha honra, né, estar participando desse painel com o professor Carlos Albuquerque, né, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, né, fomos colegas 5 anos na Faculdade de Direito, na Universidade Estadual Vale do Acaraú, e eu tenho uma admiração muito grande, né, pela qualidade como profissional de direito, a qualidade técnica, foi nosso orador de turma, um dos melhores alunos da nossa sala de aula, e a gente sempre tenta se espelhar nele, né, enquanto pessoa e principalmente enquanto profissional. Então, é uma honra, viu, professor Carlos? É a primeira oportunidade que a gente tem, né, de estar aqui batendo papo, né, com os estudantes de direito, com os colegas advogados, né, com todos os operadores de direito que estão aqui nesse momento nos escutando, né? Então, eu fico realmente muito feliz em termos essa oportunidade, que essa oportunidade seja com um amigo, com o professor Carlos Albuquerque. Mas, falando em pandemia, professor Carlos, eu acho que a gente tem que fazer um contexto, né, geral, né? A gente tem que... Foi uma mudança de vida muito grande para todos nós, né? Dos costumes que a gente tinha, né? Uma vida social muito ativa, né? Uma vida de eventos presenciais, né? De compromissos familiares, né? Dentre outras situações que acabou, né, de uma forma agressiva, né, se transformando, né, num isolamento social. Hoje nós não temos ainda, né, uma vacina, né, um medicamento para curar
o Covid-19, né? Então, o mais indicado, né, aí que a gente tem observado, né, orientações da Organização Mundial de Saúde, é que a gente faça esse isolamento social, né? E quando a gente não consegue fazer esse isolamento social por um compromisso profissional, né, que seja importante a nossa consciência no sentido do uso de máscaras, né? É importante demais. A realidade que eu vejo, professor Carlos Albuquerque, é que ninguém, nenhum país estava preparado, né, para essa pandemia, né? Embora nós já tivéssemos passado, aí, nossos antepassados, né, passaram por problemas como semelhantes ao nosso, mas eu acredito, eu não sei se o amigo concorda comigo, a realidade é totalmente diferente, né? No passado nós tínhamos ali, né, uma sociedade mais isolada, né? Você vivia ali, tinha uma dificuldade maior de deslocamento, e hoje, né, a realidade aí da sociedade num mundo globalizado, né, interligado totalmente através da linha ferroviária, através de avião, né? Então essa pandemia ela teve uma potencialidade, né, muito maior do que as pandemias aí que nós enfrentamos, nossos antepassados enfrentaram no passado. O fato é que o nosso sistema de saúde, né, está falido, e eu não falo especificamente do nosso país, eu falo de todo mundo, né? O mundo, eu acho que reagiu negativamente, né? Todos os países do mundo nesse critério de saúde pública, né? Nós mostramos realmente que não estávamos preparados, nosso sistema de saúde ele é muito precário ainda, mesmo nos países de primeiro mundo, né, como os Estados Unidos e outros países europeus, nós vimos aí realmente uma dificuldade muito grande, né, de todos, e aí nós temos, mas a gente tem que ver tudo, professor Carlos, num contraponto, né? A pandemia também nos trouxe, né, alguns pontos positivos, né? Trouxe um maior espírito de solidariedade, de união entre as pessoas, né? Você nota, você percebe isso no dia a dia, né? Então é importante que a gente tire também essas lições, né, positivas, né? Então eu acredito que nesse contexto geral, sem entrar ainda no tema da advocacia, da questão também financeira que você vai falar, nós temos aí duas crises, né, definidas, dois desafios, né, que é o problema de saúde pública e também não esquecer da recuperação da economia, né, que é o assunto que o amigo vai falar aí com muita propriedade. Então a gente tem que ter, né, esse equilíbrio, né? Eu sei que a vida é importante, a gente sempre coloca em primeiro lugar a defesa da vida, mas a gente também tem que estar preocupado com a economia, com a recuperação da economia, com os efeitos dessa pandemia, né, para todos nós. E acrescenta ainda uma diferença do Brasil, né, dos outros países, que o Brasil a gente ainda tem uma terceira problemática, que é a crise política, né? Porque você vê, por exemplo, acordos de paz, né, entre Israel e a Palestina, né? E no Brasil a gente ainda vê a todo momento essas discussões políticas, né? Esse problema da pandemia virar discussão política, e eu acho que a gente tem que mudar essa realidade, que todos, independente de partido, de posição política, tem que realmente se unir, né? E tentar resolver da melhor forma essa crise que nos assola, professor Carlos. Eu poderia entrar logo na advocacia ou o professor quer fazer algumas considerações iniciais? Professor Carlos? Ok, eu estou aqui, rapaz, eu estou lhe ouvindo aqui, eu consegui ouvir até um ponto aqui, eu estou até já montando aqui a 3G, aqui, companheiro. Você está conseguindo me ouvir, grande, Rafael? Estou, professor, estou lhe ouvindo bem. Pois é, Travou um pouquinho, pessoal, mas estou ouvindo. Quando eu tiver travado aí, você me dá uma avisada aí, porque eu estou aqui, inclusive, juntando mais pessoas aqui, e quando der uma travada, me avise aí, porque eu vou também aqui, né, nossa internet hoje não está boa. Mas, primeiro, Rafael, dizer da alegria, né, do conforto de poder estar aqui com você, com né, esse grupo de jovens aí, amigos, né, que estão também vivenciando esse momento extremamente complexo, né? Dizer da minha alegria porque, de fato, poder estar com você, nosso
grande presidente aí da subseção, que vem se destacando, né? Um menino brilhante, não é para mim. Cortou, professor, a internet. Cortou um pouquinho. Grande novidade, porque de fato já. Pronto. Aguarde, vou tentar aqui. Eu vou tentar. Pronto, eu estou conseguindo falar aí com vocês agora? Pronto, está ótimo. Pois é, eu vou tentar fazer uma conexão com dois aqui, porque hoje, infelizmente, por incrível que pareça, essa internet está dando problema. Então, estava conversando aqui, Rafael, do prazer, da alegria de poder também estar com você, meu colega, terminamos comigo em 2007, né? Isso. Foi uma grande turma, né? De grandes colegas, grandes amigos, e é uma satisfação, porque somos amantes do direito, gostamos do direito, né? E isso, para a gente, é sempre uma alegria muito grande poder compartilhar desse momento. Eu queria, primeiro, dizer a você que, de fato, nós estamos vivendo um momento que é muito ímpar. É um momento bastante diferenciado. Porque essa pandemia, ela foi repentina, ela nos trouxe uma reflexão compulsória, né? Ela nos mostrou o quanto nós estamos tratando mal esse planeta, o quanto nós estamos tratando mal a nós mesmos. Ela demonstrou inequivocamente o ambiente de desigualdade que o mundo hoje vive, né? Uma realidade dramática que nós estamos assistindo, uma vez que se mostrou, né, essa fissura da injusta distribuição de renda, que não é uma particularidade só do Brasil, mas é, acima de tudo, do Brasil, até pela sua própria cultura escravocrata, por todo esse choque de interesses, situações outras que demandam, de fato, um olhar nosso, um olhar mais apurado, um olhar mais equilibrado sobre os fatos. E a pandemia, por outro lado, mexe com o nosso emocional, nos dá a dimensão do nosso aspecto mortal, né? Essa visão científica do homem, principalmente do homem que superou a ideia do teocentrismo para o antropocentrismo, e depois com o iluminismo, veio entender a ciência como aquela capaz de resolver todos os nossos males, né? Então, a sociedade passou, a partir daí, dentro de um conceito positivista, kantiano, passou a compreender que era capaz e que era possível a ciência dar todas as nossas urgências. A ciência, é claro, ela é fundamental, ela é imprescindível, ela é necessária. Infelizmente, no nosso país, nós estamos vendo o campo científico sendo trucidado, mas, por sua vez, é preciso, por outro lado, entender que essa dimensão da subjetividade humana está vindo à tona. A gente começa a ter um mergulho dentro de si mesmo. A nossa vida profissional nos exigirá um novo normal, uma nova competência, uma nova percepção das coisas, para que a gente possa sobreviver num mercado que é extremamente competitivo e, por sua vez, de outra banda, é um mercado que exige um profissional que esteja atualizado, sempre se atualizando, permanentemente se atualizando. Pois não dá mais. Por exemplo, quando você termina a faculdade de Direito, vem aquela velha impressão, eu vou advogar, ou então vou fazer um concurso público. Essa é mais ou menos os dois caminhos que pretendem trilhar um profissional da área do direito. Nesse campo, é importante, eu acho que é interessante destacar, que dentro desse foco, um ponto é fundamental. Se você vai para a advocacia ou vai para o mundo dos concursos, saiba de uma coisa, você tem que estudar e muito. Eu já vi, por exemplo, advogados dizendo assim, poxa, eu não estou mais com esse tesão todo mais para estudar, não, por isso eu vou ficar advogando mesmo. Ora, como é que se advoga sem estudar? Você está se atualizando permanentemente, né? É uma incoerência pensar dessa maneira. Então, em qualquer profissão que você tiver, em qualquer extrato que você tiver, saiba sempre estudar, estudar e estudar. É um imperativo. Eu tenho nas minhas redes sociais e no grupo que eu tenho no WhatsApp, também no grupo dos poupadores, nessa semana, meu caro doutor Rafael, eu estava fazendo um questionamento sobre a nossa preguiça cognitiva. Pense no mal desgraçado, né? Salomão, lá nos Provérbios, vai falar sobre a formiga, né? Como ela não precisa de ninguém para tomar conta da rotina dela, ela guarda no verão sua provisão para ter no inverno. Mas nós estamos vivendo uma preguiça cognitiva. As pessoas não querem mais ler, as pessoas não querem mais aprender,
as pessoas não querem mais pesquisar, querem encontrar sinopse, tudo feito, tudo prontinho. E essa é uma realidade que vai contra tudo aquilo que se pode conceber numa perspectiva de ideia complexa da sociedade. Edgar Morin já dizia, eu não posso tornar simples o que é complexo. Tem coisas que precisam ser estudadas, que precisam ser aprofundadas. Então, nós estamos vivendo uma geração que está vendo a forma enviesada. Por isso que, às vezes, a pessoa diz, poxa, eu me tornei advogado e não estou conseguindo um campo de trabalho. Porque você não basta ter o diploma, você tem que ser um diferencial, você tem que pensar na sua carreira como um todo. Você tem que pensar no seu network, você tem que pensar na roda e o caminhamento, você tem que ter ali, utiliza o Face, utiliza as redes sociais, dá a tua opinião, participa desse processo, constrói teu nome, faz uma boa relação e tem competência. Estuda bastante em qualquer profissão que você tenha, ou vai para a carreira jurídica, ou vai para a advocacia, você será bem-sucedido. Em qualquer carreira. Então, é importante que as pessoas comecem a perceber isso, que essa cultura da superficialidade, né? Zygmunt Bauman foi um filósofo japonês, o homem da modernidade líquida, que dizia justamente isso. Hoje, há uma fluidez constante, onde até os amores são líquidos, não há mais nada que possa ter consubstanciação, as coisas são muito fragmentadas e nós estamos perdendo o caráter da unidade. Então, o profissional tem que entender muito isso. Aqui eu sei que tem muitos que vão ter um futuro muito brilhante, tem muitos que anseiam por esse futuro brilhante, no direito, seja na advocacia ou na carreira pública. Mas é preciso uma atitude, é preciso uma determinação, é preciso uma perseverança constante na busca de você aprender. O Heráclito dizia há 6 séculos antes de Cristo que a única coisa permanente é a mudança. Então, você tem que estar mudando, ressignificando as coisas. Olha, não é possível que o mundo não ressignifique as coisas diante de uma realidade que nós vivemos com a pandemia. Não é possível que o mundo volte a ser o mesmo. Não se concebe mais essa perspectiva de uma visão extremamente egocêntrica, onde não se vê a percepção planetária. Ou seja, muitos contestaram o Papa porque disse que todos estavam no mesmo barco. Eu até confesso que todos não estão no mesmo barco, mas sei que todos estão na mesma tempestade. Essa tempestade é única. Então, essa realização do homem e do humana é que vai salvar essa humanidade todo. Né? Então, veja que as nações agora perderam as suas divisões bélicas, beligerantes, e estão todos os grandes cientistas concentrados em vencer a pandemia, né? Em lutar pela pandemia. Eu não sei se eu estou conseguindo ser escutado aqui, porque a internet... Eu queria um retorno. Está ótimo. Então, já que eu lhe coloco... Então, esse ponto é muito importante, né, para o profissional do direito, para compreender essa dimensão, essa necessidade de revisar, né, alguns valores que foram precisos. Uma coisa que a gente percebeu aqui, que eu acredito que todos perceberam, e eu tenho pensado muito sobre isso, tenho estudado muito sobre isso, a ideia do minimalismo. Cara, nessa pandemia, a gente viu quantas coisas desnecessárias a gente tem. Né? E está lá quantos pares de sapato, roupas de marca, quantos supérfluos estão engavetados. Né? Ou seja, quanto o planeta vai se poupar dessa sede, desse consumo irracional. Né? Exatamente por quê? Porque muitos dos nossos desejos não são frutos da nossa vontade, não, são gerados pela própria sociedade. E a gente, para manter o status quo, vai lá atrás dele. Né? E essa ideia subvertida do que é de fato essencial e importante é que faz muitos se frustrarem, faz muito construir castelos em cima de areia movediça. A vida profissional, ela não pode ser um piloto automático. Ela tem que ser uma construção, um planejamento. Isso exige necessariamente prudência, equilíbrio, foco, determinação. Então, qualquer construção de uma carreira que seja sustentável, ela vai exigir essas ferramentas. Então, para isso, eu entendo que esse debate é muito importante para o profissional do direito. Ele cada vez mais será exigido, cada vez mais será necessário uma experiência maior de cada um, uma vivência maior de cada um, um conhecimento maior. Então, eu compreendo que isso seja talvez um ponto
que você conhece muito bem, que está na advocacia, né, propriamente dito, Rafael, que sabe que a coisa não é bem simples, não é bem fácil, né? Com certeza, professor. E, inclusive, né, a gente tem que, logo no início dessa pandemia, né, a gente sentiu uma grande dificuldade, porque a gente sempre ouviu, né, nos bancos de faculdade, depois, enquanto advogado, a importância e a relevância da advocacia, né, uma profissão que tem previsão na Constituição Federal, né, através do artigo 133, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, e a gente se vê no início da pandemia naquela dúvida se a advocacia é ou não é uma atividade essencial, né? A gente se depara com escritórios fechados, né? Com uma nova realidade, e a gente teve que realmente, o advogado que quer permanecer na nossa profissão, ele teve que se reinventar. Isso aí, sem dúvida. Você está ouvindo, né, professor? Com certeza. Se ele não se reinventar... Então, o advogado teve que se reinventar, né, e teve que se adequar ainda mais, né, por exemplo, nesses momentos ruins, tirar, né, os frutos bons, e a gente pode aí citar a questão da virtualização dos processos, né? Nós tivemos aí uma aceleração na virtualização dos processos. O amigo Carlos, o professor Carlos, é servidor público, né, do Tribunal de Justiça, e ele sabe o quanto o tribunal avançou nesse aspecto. Nós tivemos que nos adequar, professor Carlos, nesse período, a uma realidade de atendimento virtual aos clientes, né? Nós estávamos ali acostumados... Você está me ouvindo, professor? Perfeito, perfeito. Pronto. Nós estávamos acostumados ali, né, com atendimento eminentemente físico, né? E isso teve que ser modificado em virtude da pandemia. E nós temos que ver os aspectos bons disso. E aí, já falando um pouquinho do seu tema, claro que eu não vou ser tão específico, mas hoje o meu escritório, eu acredito que a maioria dos advogados, eles tiveram esse cuidado de aproveitar a pandemia como uma forma de economizar na estrutura física dos escritórios, né? Hoje o meu escritório funciona totalmente sem a necessidade de um prédio físico, né? Hoje os advogados estão ali nas suas casas, né, produzindo, trabalham no meu escritório. Então nós temos uma economia de aluguel, uma economia de energia, de telefone, e o advogado ele tem que se adequar a isso, né? Ele tem que seguir essa mudança, né, e pensar também nessa realidade, né? Em relação à captação de clientes, que a gente também sentiu, professor Carlos, nessa pandemia, essa dificuldade. Eu costumo dizer que a captação de cliente, a mais importante de todas é o boca a boca, porém, hoje as redes sociais são a grande realidade, é uma grande realidade de captação. Claro que você tem que ter ali o cuidado com o código de ética. O nosso código de ética ainda é um código muito antigo. Eu sou favorável a mudanças nesse código de ética para que a gente tenha realmente, para que esse código de ética se adeque à realidade que nós estamos vivendo nesse momento. Mas o fato é que o advogado não pode, e a advogada não pode ficar parado. Ele tem que se movimentar realmente nas redes sociais, ele tem que mostrar a sua capacidade, a sua desenvoltura. E aí é onde chega a defesa que eu sempre fiz, enquanto advogado, do colega advogado e advogado se especializar numa área. Porque, professor Carlos, você tem que mostrar realmente competência, você tem que mostrar para o cliente que conhece, né, aquela realidade, que conhece aquela matéria. Então, não se admite hoje que o advogado e a advogada continue, né, como a gente falava no passado, sendo um clínico geral, né, trabalhando em todas as áreas, né? É importante que o advogado, logo no início, ele se estabilize, ele estude, ele se especialize. É o que o senhor disse, é estudar, estudar, estudar. É se especializar numa determinada área, é de mostrar para o cliente, né, aquela sua capacidade, e através dos meios sociais e desse estudo, dessa capacidade, você conseguir angariar e trazer ali clientes para o seu escritório. E o mais importante de tudo, professor Carlos, gestão de escritório. Você tem que ter um plano de gestão do seu escritório. Nós não fomos preparados pelas universidades, né, pelas faculdades, no curso de Direito, para gerir escritório, né? Então, a OAB, ela faz lá, assim que ela recebe o jovem advogado, ela faz um trabalho inicial, né, numa disciplina de gestão de escritório, mas isso tem que ser aprimorado.
o advogado e a advogada ele tem que pensar no escritório num formato realmente de empresa, né? Com gestão financeira, com controle de receita, de despesa, com controle de viabilidade, né? Com base na estrutura de trabalho do seu escritório. Não adianta, professor Carlos, eu contratar ali 10 advogados se eu não tenho demanda nem para 2. Então, a gente tem que ter essa noção, né, de estrutura de escritório, adequar os contratos de honorários, né? Hoje você tem que adequar ao custo do processo, você tem que calcular quantos anos, mas em média, aquele processo vai durar, e tudo isso tem que ser avaliado no momento da contratação. Você não pode, por exemplo, cobrar um valor de honorários com base numa proposta menor de um colega advogado, né? Porque o colega cobrou aquilo, você vai cobrar um pouco menos. Com certeza você não vai conseguir dar assistência que o seu cliente merece. Então, hoje, o advogado e a advogada ele tem que pensar como gestor, ele tem que pensar também como administrador para que o seu escritório ele tenha êxito, para que você consiga se estabilizar no mercado de trabalho. Né? Nós não temos a solução pronta, né, professor Carlos, de como fazer, mas é importante essa nova visão de gestão de escritório, de tratar realmente o escritório como empresa. Eu observo que alguns advogados e advogadas ainda não estão, professor Carlos, preparados, né, para essa nova realidade, né? Então, é importante que esse colega, advogado e advogada, se adapte, né? Tenha em mente essa adaptação. Hoje nós estamos numa realidade de praticamente tudo virtual, né? Eu mesmo fiz várias audiências essa semana de forma virtual, por videoconferência, e audiências completas, não audiências só de conciliação, audiência de instrução, né, completa. Inclusive, ontem fiz uma audiência criminal, né, com oitiva de testemunha, né, com memoriais, né, e ficando já o processo no ponto para julgamento pelo magistrado. Então, a gente precisa ter, né, essa consciência, a gente precisa estudar, a gente precisa se especializar, a gente precisa estar aberto a essas tecnologias. O que também precisa ser feito, que eu costumo dizer, professor, não sei se você observa isso, eu vejo muitas vezes cada tribunal puxando a corda para o seu lado, né? Você não tem ali, por exemplo, nesse momento de virtualização, de videoconferência, a gente não vê uma união, uma unidade em só um sistema de peticionamento eletrônico para todo o país, em só um sistema de videoconferência para todo o país. Então, o Poder Judiciário como um todo, o sistema de justiça como um todo, aí eu incluo o Ministério Público, eu incluo a advocacia, ele tem que pensar como um todo, para que possamos sair dessa crise. Essas tecnologias estão vindo em virtude da crise, mas elas serão, com certeza, aproveitadas pós-pandemia. Então, a gente tem que se unir, a gente tem que ter realmente um planejamento macro, né, pensando em todos os atores do sistema de justiça, e essa sim é uma realidade que eu acho que a gente vai aproveitar pós-pandemia, uma realidade de uma advocacia, de um sistema de justiça moderno, de um sistema de justiça sem barreiras. Já pensou, professor Carlos, eu tenho que fazer uma sustentação oral no TRF-5, eu tenho que ir a Fortaleza, pegar um voo, ir a Recife, pegar um voo de volta e um carro para Sobral. Hoje eu faço tudo isso aqui do meu escritório. Nós precisamos de uma pandemia, né, de estar numa situação como nós estamos, para que essas tecnologias, né, para que essas modalidades fossem aceitas, né? Então, a gente tem que, como o presidente Erinaldo diz, do limão a gente tem que fazer a limonada. Então, mesmo passando por um momento ruim, um momento complicado na vida da gente, a gente tem tirado boas lições e a gente tem que permanecer com essas boas lições daqui para frente e modificar todo o nosso jeito de pensar, todo aquele pensamento antigo, retrógrado, que a gente tinha em relação ao sistema de justiça como um todo. Perfeitamente. Eu acho a questão que você colocou aí, Rafael, muito interessante, né? Essa questão de gestão de escritório, esse é um aspecto fundamental e que, infelizmente, eu até coloquei isso para o diretor Lúcio Feijão, na Faculdade Luciano Feijão, sobre essa questão, porque realmente o profissional do direito ele termina não incorporando, não tendo essa possibilidade, né, real de se deparar com uma experiência propositiva dessa. Eu queria seguir aqui, a gente vai cortando e atalhando,
Pois não. E eu só peço aí o Universo Juris e outro, porque eu vou ter muita dificuldade de chegar às 19h30. Acredito que pelo menos até 19 a gente consegue, porque a conexão não está fácil minha aqui. Tanto que eu já estou aqui ajudando a 3G. Eu estava até tentando colocar aqui os slides, bem breve, bem rápido, mas eu não consegui, está caindo muito. Mas partindo dessa... Sim, eu queria dizer ao público que está aqui, que queira colocar, fazer alguma colocação, alguma pergunta, alguma coisa, se sinta muito bem à vontade aqui pelo chat, né? A gente está aqui com uma coisa muito aberta, é um debate, né? E a gente fica muito à vontade aqui para abrir para isso. Dentro dessa questão que você colocou do planejamento, Rafael, eu tenho me preocupado muito, porque dificilmente as pessoas planejam sua carreira, planejam sua vida profissional, né? Planejam sua vida familiar, enfim. A grande verdade é que as pessoas têm uma adaptação muito grande ao que aquela música do nosso prezado, não sei, acho que é o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida levar, a vida leva eu. Eu tenho defendido uma bandeira muito forte agora acerca de educação financeira. Por quê? E eu queria que o público que estivesse aqui na sala entendesse um pouco a necessária preocupação da gente discutir isso para a nossa vida, para a nossa carreira, para a nossa vida pessoal. Partindo do seguinte pressuposto. Hoje, no Brasil, nós temos cerca de quase 12 milhões de desempregados. Daqueles que não procuram e que estão também na informalidade, já passa de 40 milhões. Pessoas que estão sobrevivendo com R$600 e que vão querer sobreviver depois com a previdência do governo. Depois, por outro lado, a gente tem hoje cerca de 60 milhões de brasileiros e brasileiras que estão com o nome no SPC. O que demonstra isso, inequivocamente, é que o brasileiro não tem pensado em organizar a sua vida financeira. E, principalmente, de construir, paralelamente à sua vida financeira, o planejamento da sua vida profissional. Por exemplo, o que é importante para você que vai para a advocacia? Talvez tenha alguns de vocês aqui que querem fazer concurso público. Mas vamos supor que vão fazer advocacia. Entra na advocacia, de repente pega uma ação ali bacana, ela vai bem, ali uma previdenciária, uma trabalhista, e de repente ganha o valor X. Mas no próximo mês, pode ser que você coloque aquele valor X menos 70%. Ou seja, você não vai ter um ganho contínuo, permanente. Há variações. Isso vai requerer do advogado um planejamento financeiro. Porque se ele for fazer a despesa com base naquele mês bacana que ele teve, ele vai quebrar a cara lá na frente. Então, essa questão da organização financeira, eu tenho me impressionado, porque já estou no magistério há quase 30 anos, e quantas pessoas gastam mal, quantas pessoas consomem mal. E o que eu queria exatamente colocar é que, paralelamente à sua carreira ser planejada, ou para a advocacia, ou para a montagem de um escritório, ou para um outro objetivo que você tenha, você tem que pensar numa vida financeira equilibrada. Isso é a base para você construir, a partir daí, os outros eixos, né? E você vai ter que ter um propósito, né? Você não pode, por exemplo, pensar em algo que para você aquilo seja intolerável, né? Não dá para admitir o direito, por exemplo, para quem não gosta de ler um livro. Para quem acha que o livro é uma coisa detestável. E nós precisamos estar permanentemente se atualizando. Então, mutatis mutandis, você tem que tomar um propósito na vida, porque a vida é única. A vida terrena é única. Então, a gente tem que pensar muito nessas questões, eu as considero fundamental para a gente partir daí. E depois que a gente pensa no propósito, daquilo que nos faz acordar de manhã, daquilo que nos faz acreditar que a gente pode ir mais longe, a gente tem que ter um foco. Porque tem gente que está tirando para tudo quanto é lado. Eu pego, por exemplo, alunos que estão, por exemplo, me perguntando: professor, eu posso estudar para fazer o concurso para a magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Justiça Federal, aí passa para o INSS, para a Procuradoria, esse está tirando para tudo quanto é lado. Você tem que ter foco. Se eu quero ir para a advocacia, eu vou investir tudo na advocacia. Eu vou, como disse muito bem aí o meu caro Rafael, não adianta querer ser clínico geral. Você chega no escritório, está lá o cara dizendo causas civis, trabalhistas, previdenciárias, tal. Você tem que se especializar numa área. Você tem que ter um foco. O grande problema nosso é essa falta de foco. Isso é um ponto. Para partir daí você construir um planejamento estratégico. Não, eu não quero advogar, eu não quero. Então, vá para
carreira jurídica. Agora, se você vai estudar para um concurso público, você tem que ter um foco. Eu garanto que só não passa quem não estuda. Agora, você passa se estudar. E aí você vai criar os instrumentos e as estruturas que serão necessárias para que você possa, de fato, alcançar o seu êxito. Isso parte de um foco. Um outro ponto que eu, voltando ao tema da educação financeira, que é um tema que eu tenho estudado bastante, é a questão da construção de uma estratégia de futuro para você. Por quê? Porque a gente tem que ver hoje como é que está a Previdência Social. Não é nenhuma novidade eu dizer para vocês que nós estamos com a estraçalhada aí com a nossa Previdência Social. Por outro lado, você vê um país que é extremamente estável. Então, nesse campo, eu tenho defendido muito a ideia da gente construir uma lógica de prosperidade. Não é de riqueza, não é de acumulação material. Mas você tem que pensar no seu futuro, na sua previdência futura. Né? Como é que você vai conseguir conviver com a longevidade que você vai ter. E até também para os seus projetos. Por exemplo, quem não tem hoje uma reserva de emergência, quem não teve hoje o cuidado de guardar a provisão na época boa, como é que está vivendo como autônomo diante de uma realidade que agora se impõe? Então, essa falta de planejamento é uma característica muito nossa. A gente vai muito naquela coisa, deixa a vida me levar, vê se leva eu. E quanto mais você constrói uma cultura de investimento, uma cultura de poupança, nos verdes anos que você começa a sua vida profissional, você vai ter a possibilidade de chegar à sua liberdade financeira, que é a possibilidade de você escolher o tempo para fazer o que você gosta, como você gosta. Você vai poder dispor, mas claro que você vai entender que essa construção exige uma recriação e uma ressignificação para a sua vida profissional, que é evitar o consumo irracional, evitar o perdularismo, evitar o endividamento, evitar o Maria vai com as outras. Eu tenho me depositado muito a estudar sobre finanças comportamentais, o que faz, por exemplo, a gente tomar as piores das atitudes. Eu estou aqui, por exemplo, com alguns livros desses com os quais eu tenho convivido. Né? Eu não vou passar aqui as imagens para vocês. Isso aqui é o Nude, do Richard Taylor, do Cassie Sunstein, que é um livro fantástico, né? Um best-seller internacional. Tem esse aqui, que é o Misbehavior, do Richard Taylor, também aqui, né? Mais um, né? E que é os que eu estou lendo agora. E esse livro fabuloso aqui, que eu aconselho vocês lerem, que é Comece pelo Porquê, que é do Simon Sinek, né? Onde ele fala sobre a ideia de propósito. Mas o que eu tenho estudado bastante, finanças comportamentais, é que o que destrói a carreira das pessoas, a vida pessoal, é essa falta de planejamento, é essa falta de compreensão, de você agir, como diz no provérbio de Salomão, como a formiga, de guardar as provisões para as necessidades. E era isso que eu queria instigar vocês a entender essa necessidade de criar uma cultura de poupança, uma cultura de preparação de uma previdência futura, porque depois que você tem 60 anos, o plano de saúde fica mais caro, os medicamentos vão ser mais necessários, você vai sair do prazo de validade. E aí, como é que fica a tua vida para viver, por exemplo, com uma previdência social, com o salário, que hoje o salário mínimo deve ser em torno de R$1.000? Então, eu não sei se você tem acompanhado esse debate, meu caro Rafael, mas a gente tem que tocar nele, entendeu? Não sei como os advogados reagem a esse debate sobre essa questão de planejamento da sua vida, né, profissional. Não sei se você está me ouvindo, Rafael. Estou ouvindo, professor. Inclusive, professor, a gente fez agora, recentemente, recentemente que eu digo há uns 6 meses atrás, uma palestra, a gente trouxe uma palestrante da XP, né? Investimentos para a OAB, né? Justamente para falar também sobre planejamento para a advocacia, né? A questão desses planos. Hoje, professor Carlos, essa questão da previdência privada, ela é viável, vale a pena? Quais são os critérios, né, que a gente deva observar para a escolha? Claro. O que eu vejo? As pessoas falam muito em previdência privada, né? Eu entendo o seguinte, a questão, aí os colegas que quiserem fazer alguma indagação também nessa área, estou aqui à disposição. Mas veja bem, a ideia do planejamento financeiro, ele tem que começar por etapas, né? O que eu defendo? Por exemplo, você que está começando agora, professor, eu queria começar a construir a minha carreira profissional e, paralelamente a isso, eu preciso construir uma cultura de investimento, uma cultura de poupança.
Para te dar um número aqui para os colegas da sala, no ano passado, em 2019, apenas 36% da população brasileira guardou algum dinheiro, né? Apenas 36%. E para você ter uma ideia, desses 36%, ou seja, de cada 100 pessoas, 86% investiram em caderneta de poupança. A tradicional caderneta de poupança, que hoje representa 70% do CDI, que é a nossa taxa Selic está 2,25, que equivale ali a 1,60, está dando 0,8 ao mês. Ou seja, se você, por exemplo, tiver teu dinheiro na poupança, você colocar no dia 1º de janeiro, quando for em 15 de dezembro, você vai ter menos dinheiro quando você colocou. Nominalmente, não, mas o valor de compra dele, você vai perder. Então, só para você ter uma ideia de quanta falta de educação financeira tem feito as pessoas colocarem o seu dinheiro e eles terem uma rentabilidade negativa. Então, por exemplo, antes de falar para a previdência privada, o que eu tenho aconselhado às pessoas? A primeira coisa que você tem que se preocupar é construir uma reserva de emergência. E o que é reserva de emergência? Para os especialistas do mundo financeiro. É você ter o suficiente, pelo menos, de 6 meses das suas despesas mensais. Então, se você é uma pessoa que tem R$5.000 de despesa mensal, você bota ali 6 vezes 5, 30, você precisaria ter R$30.000. É de 6 a 12 meses, de acordo com a sua área de atuação. Se é muito estável, se você é um servidor público, você já precisa só de 6 meses. Se você tem... E por quê? E por que essa questão de ter a reserva de emergência? Para você não ter o endividamento. Porque a reserva de emergência é exatamente aquela em que você vai contar com ela no momento do inusitado. Por exemplo, quem tinha reserva de emergência, que agora se deparou, que fechou o escritório, que o autônomo que teve que fechar as portas, ele vai conseguir viver os 4, 5 meses baseado na reserva de emergência. Ele não vai ficar nessa agonia. O que acontece se ele não tiver essa reserva de emergência? Ele vai procurar o banco. Ele vai usar o cartão de crédito, que é o juro mais astronômico do planeta. Ele vai usar o cheque especial. Então, o cara vai se endividar, vai virar uma bola de neve. Então, eu aconselho sempre, a primeira coisa, antes de você pensar em qualquer tipo de investimento, é uma reserva de emergência, que ela corresponda a 6 meses, a 12 meses do que você planeja como despesa mensal. Aí tudo bem, você conseguiu ali juntar os 6 meses. Mas para isso, antes de você compor a reserva de emergência, é importante você construir um orçamento doméstico. Eu sempre tenho dito isso, porque senão não vai sobrar dinheiro para guardar. E outra coisa que aí eu toco para os profissionais do futuro é que a gente tem que se pagar. Eu, por exemplo, muitos me consultam e dizem assim, professor, eu costumo guardar quando chega no dia 30 que sobra. Eu digo logo, não vai sobrar nunca, meu amigo, você vai arranjar o dinheiro que é bem. A gente se paga no primeiro dia. No dia que você receber o seu salário, o seu prolabore, você já sabe que aquele percentual X, doa em quem doer, é para os investimentos. E aí, o que é importante? Você criar essa cultura de um orçamento doméstico. Né? O que é orçamento doméstico para mim ideal? É aquele que você tem 50% de renda fixa, né? É aquele que não pode faltar, água, energia, a escola das crianças, o mercantil. E os outros 50%, você vai pegar ali 20% para as despesas variáveis, aquelas que acontecem sazonalmente, é o IPTU que aparece uma vez, é uma câmara que queimou na sua casa, é uma consulta médica. Já foi 70% do seu orçamento, mas sobraram 30%. Desses 30%, você vai ter 10% para o lazer. O lazer e para você investir um pouquinho também no seu conhecimento, que aí eu falo para você, você é uma sociedade anônima, você vende o produto, o advogado vende o conhecimento. Então, se você não se recicla, não estuda permanentemente, então você vai participar de um curso online, hoje tem muita coisa gratuita, você pega aqueles 10% lazer e conhecimento. Agora, com relação aos outros 20%, tu amarra investimentos, tu amarra para construir o teu futuro. Ou tem os projetos, você quer fazer um mestrado lá na nossa querida Portugal, em outros cantos a mais, tem o seu sonho de uma casa própria. Quer ver uma bobagem que a gente faz sempre? É o cara que tem aquela ideia provinciana de quem casa quer casa. É muito bom ter uma casa própria, mas muitas vezes o casal está começando a sua vida e compra logo uma casa de 5 anos para pagar, chato o orçamento deles. Se endivida a vida toda, né? Morar naquela cidade, se vai continuar naquela cidade, se não vai mudar, se não vai fazer um concurso, vai para outro canto.
Então, são escolhas erradas construídas a partir de critérios e mitos errados. Então, essa questão do orçamento é fundamental. Agora, como é que eu construo ele? Eu sou solteiro, eu sou dono de si mesmo, construo com muita tranquilidade. Mas se eu for já casado, e creio que na sala deve ter aqueles que são casados, tem que sentar o maridão, tem que sentar a esposa, tem que discutir essa questão com ele. Passou essa fase de orçamento, compôs a reserva de emergência, aí sim, Rafael, aí a gente começa a pensar em investimento. E esse investimento, você falou de uma coisa, previdência privada, né? E aí você tem inúmeros outros. Mas o que é o plus da previdência privada? A previdência privada de tudo é ruim? Não. Mas se você pegar a previdência privada de um banco tradicional, talvez das opções que vão lhe oferecer, talvez nenhuma delas seja capaz de sequer conseguir dar a você a inflação do período que você pagou para o banco. O que é uma previdência privada? Ele pega o teu dinheiro, administra teu dinheiro e coloca, por exemplo, no Tesouro Direto, que é uma coisa que você pode fazer você mesmo. A única diferença é que você tem a obrigação de pagar os 70, 80, 200 reais que você contratou. Mas se você conhecer de educação financeira, conhecer de investimentos, como, por exemplo, eu tenho meu plano de previdência, mas eu construo o investimento em renda fixa, uso muito o Tesouro Direto e PCA, e os investimentos que eu faço em renda variável, em ações, em fundo de ações, em fundos imobiliários, porque eu construí esse conhecimento. Agora, o que é interessante da Previdência? Você ter algo, pelo menos, na Previdência. É no fato sucessório. Aí entra a nossa cultura de advogado. Se você tem, por exemplo, na Bolsa, um dinheiro, no Tesouro Direto, é claro que se você faltar, a sua família não vai poder sacar aquele dinheiro. Ela vai ter que ter um alvará para poder vender as suas ações na Bolsa, ela vai ter que ter um processo de inventário. E a facilitação que a previdência dos bancos, as previdências complementares como um todo tem, é nesse pacto sucessório, já que você pode já indicar que é um beneficiário e com o evento morte se transfere imediatamente. Mas a previdência tem, do outro lado da história, aspectos que precisa a gente levar em consideração. E um deles é esse, a taxa de administração, taxa de carregamento, e isso termina diminuindo o tamanho da rentabilidade. Aí, no final, você está ali achando que está com o seu futuro garantido, quando você vai pegar, de fato, aquele prêmio, você vai ver que ele não consegue lhe sustentar 2, 3, 4 anos. Então, eu advogo na ideia de que você mesmo construa seu portfólio de investimento. E isso não é nenhum problema. Eu vou dizer, por exemplo, quando eu comecei a investir na Bolsa, todos me diziam, cara, tem cuidado, que loucura é que tu está fazendo investindo na Bolsa? A Bolsa é muito complicado, a Bolsa é isso, a Bolsa é aquilo. A gente sabe que quando a gente não conhece as coisas, a gente tem uma tendência natural de ver o diabo na frente. Mas quando você começa a conhecer, entender a cultura de investimento, você percebe que, de fato, é possível fazer aquilo da melhor maneira, sem ser deslocado, desequilibrado, e buscar fazer da forma melhor para atender a necessidade sua, da sua família, e construir um planejamento financeiro interessante. Então, eu diria isso. Eu entendo que aí cada profissional, inteligentemente, tem que se preocupar com essa questão. Tem que estar muito, muito, muito preocupado com essa questão, porque a nossa previdência futura, ela vai praticamente deixar de existir. Hoje, já quem entra no serviço público, é bom que saiba, vai se aposentar apenas com o valor correspondente à Previdência Social, que hoje eu não sei se é 4 mil ou 5 mil reais. Se você quiser mais alguma coisa para a sua aposentadoria, vai ter que fazer uma previdência complementar. Então, essa é a realidade, é o ponto que eu queria colocar aqui. Agora, Rafael, não sei se você está acompanhando aí, consegue ver aí se tem alguma indagação no chat, porque eu estou, confesso a vocês, peço desculpa, com problema no meu sistema aqui, e não estou conseguindo ver mais absolutamente nada, né? Então, eu não sei se você está aí, Rafael. Estou vendo aqui, só um minuto. Eu não sei se você consegue ver alguma coisa, se tem alguma indagação, alguma coisa, para a gente não ficar nesse monólogo, né? Que era muito interessante, né? Que alguém perguntasse, que alguém pudesse ver em cima do que a gente está conversando, pontuasse alguma coisa, né? Porque, como professor que estou há 30 anos, eu sou acostumado e gosto muito da dialética, né?
E até aqueles que não concordam. Agora... Aqui nós só temos, professor Carlos, mais observações, né, dizendo que é muito importante o planejamento, né? Sei, Aqui vai dizendo para mim. O doutor Anderson aqui que disse que já fez a casa dele. Se tivesse escutado antes, não tinha feito a sua palestra. É isso que eu estou dizendo, gente. É porque, de fato, há muito mitos, né? A gente tem uma tendência muito do material. Então, a casa, de fato, é uma coisa demonstrável, né? Perceptível. Né? A gente tem muito essa tendência. Né? Professor, nós temos aqui uma pergunta pedindo para o senhor falar um pouco sobre a diferença entre renda fixa e variável, né, para o pessoal que está assistindo. Ótimo, ótimo. Gente, renda fixa, o nome já diz, são aqueles ativos que a gente tem uma segurança maior com eles. Por exemplo, quando eu aplico na poupança, é uma renda fixa. Eu sei que faça só o canivete, eu vou ter 70% de CDI. O que é CDI? É uma taxa que serve de referência para os maiores ativos da renda fixa. A taxa de CDI ela tem como base a taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a taxa base da economia brasileira. Por exemplo, nós estamos com a Selic histórica agora a 2,25. E por que a Selic está tão baixa? Porque o Brasil está estagnado economicamente. Então, o que faz? A gente baixa a taxa Selic para que as empresas possam contrair empréstimos a juros menores. Então, quando a gente vê a taxa Selic muito baixa, é porque a inflação está baixa. E por que a inflação está baixa? Também porque a economia está paralisada. Aí o Banco Central vai na taxa Selic 2,25. Então, com essa taxa Selic, a gente tem um agravamento muito grande na renda fixa, que é aqueles ativos mais tradicionais, por exemplo, a caderneta de poupança, as LCIs, que são letras de créditos imobiliários, a LCA, que é letra de crédito agrícola. Outro exemplo de renda fixa, CDBs, que são certificados de depósito bancário, onde você empresta o banco e ele te paga um juro X. Né? Ele vai te pagar, por exemplo, 80% de CDI, 90% de CDI. Então, a renda fixa é aquela que você já tem uma previsibilidade, ou seja, você vai saber quanto vai receber. Agora, a renda variável, o próprio nome já diz, aí a coisa é um pouco mais complexa. Eu estou colocando aqui o telefone, mas ele não está me ajudando, está deslizando. E aí, a renda variável são os ativos mais arriscados, é a Bolsa de Valores. Já ouviram falar da Bolsa de Valores? Então, o que acontece? A renda variável ela tem volatilidade. Né? E aí as pessoas começam a se perguntar, poxa, mas aí como renda fixa e renda variável? Né? Como é que eu vou me manter? Olha, com a atual taxa Selic, se o cara investe só em renda fixa, ele vai, por exemplo, investir hoje, daqui 30 anos ele vai ter um resultado mais ou menos satisfatório. Porque a renda fixa, a rentabilidade é cada vez menor em função da queda da taxa Selic. E aí chegou a hora das pessoas começarem a migrar para a renda variável. A renda variável, entre as quais são as ações das empresas de Bolsa de Valores, são os fundos de ações que são administrados, né, que representam também índices da Bolsa, e que hoje, você tem um exemplo aqui, só para dar uma informação, o ano atrasado nós tínhamos 950 mil CPFs na Bolsa, na B3. Ou seja, apenas 950 mil brasileiros investiam em Bolsa de Valores. Hoje já são 2 milhões e 600. Porque as pessoas estão migrando, porque está vendo que as suas economias, a renda fixa, vão naturalmente incapacitar a sua sobrevivência futura. Agora, você vai começar a pegar o seu dinheiro que estava na renda fixa e vai jogar tudo na renda variável? Não. A gente monta um portfólio de investimento. A gente vai exatamente colocar, por exemplo, 30% em renda variável, 70% em renda fixa, que tem maior segurança. Aí você pega um tesouro direto, que são os títulos do governo que a gente pode comprar, empresta dinheiro ao governo. Aí o governo dá um percentual, tesouro direto IPCA, a inflação dos 20 anos, mais um percentual sobre. E aí, o que é importante destacar? É que a gente vai montar um portfólio de investimento tomando como base a renda fixa e a renda variável. Você não pode mais ficar na velha poupança, Rafael, porque senão você está jogando seu dinheiro no mato. Professor, e essa aplicação, tem uma pergunta aqui da renda fixa e variável, através dessas corretoras. É seguro usar esses bancos digitais?
Seguríssima. Deixa eu dizer por quê. Gente, corretora é apenas uma intermediária. A corretora não fica com o nosso dinheiro. Eu, através da XP, através da Easy Invest, através das demais corretoras, a Rico, eu apenas tenho uma prateleira de produtos e na hora que eu compro uma CDB do Banco ABC ou LCI do Banco ABN, isso vai para o SEI. O que é o SEI? É o controle de intermediação financeira. Não fica absolutamente um tostão seu na corretora. Agora, quando você bota um CDB, um LCI, um LCA e a poupança, você tem um fundo garantidor de crédito. Claro que o banco quebrar até R$250 mil, se você tiver investido, você recebe de volta através do fundo garantidor de crédito. Isso é para os ativos, por exemplo, como caderneta de poupança, CDBs, LCIs e LCAs. Né? Você tem um fundo garantidor de crédito. Mas a vantagem da corretora é porque lá você encontra produtos com maior rentabilidade. Enquanto, por exemplo, o Banco do Brasil lhe oferece 80% do CDI no LCI, uma corretora pode oferecer um banco 120% do CDI. Mas aí o que é o grande X? Quando você monta o seu portfólio de investimento, você vai levar em consideração o seu perfil. Tem aquele perfil que é mais conservador, outro que é moderado, outro que é mais agressivo. Eu, por exemplo, quando eu comecei a investir, eu só tinha 5% em renda variável. Aí eu fui começar a estudar, aprender o que é a bolsa, como é que é o investimento em ações, o que é um fundo imobiliário, o que é um fundo... À medida que eu fui conhecendo, eu fui elevando esse patamar. Hoje, 40% dos meus investimentos é em renda variável, mas eu comecei com 5%. Então, 40% é em renda variável e 60% é em renda fixa. Então, por isso que é importante a gente construir essa cultura, porque senão a gente vai pegar corda aí dos cabas que estão na internet, os gurus que aparecem. Mas se a gente aprender, e não precisa estudar e você fechar seu escritório, fechar seu mundo para aprender o mercado financeiro, não. Uma vez, quando eu estava começando a apostar, olha a velha ideia, investir em bolsa, a turma dizia, você precisa estar todo tempo olhando lá o home broker, acompanhando. Nada, eu vejo uma vez por mês. Eu compro, geralmente, uma vez por mês, ou quando há uma queda. Por exemplo, houve agora a pandemia. A bolsa estava em 120 mil pontos, ela caiu para 60 mil. O que aconteceu com os que eram inexperientes? Venderam as suas ações, desesperados, porque achavam que ia papocar para o zero. O que eu aproveitei com a inteligência financeira que eu já conquistei através da leitura? Comprei. Então, coisa que eu comprei a R$14, hoje já está a 37. Então, essa é a inteligência financeira que a gente tem que ter e conhecer, né? Para você construir essa sua futura aposentadoria, esses projetos que você tem pela frente. Agora, renda fixa e renda variável, a gente precisa conhecer, precisa compreender um pouquinho mais, né? A gente, inclusive, eu não é fazendo propaganda, mas eu estou com um curso montado sobre isso, para fazer depois virtualmente. Mas eu queria, Rafael, já quase aqui no finalmente da minha transmissão, dizer que a nossa busca, ela não deve ser por acumulação material. Eu sempre defendo isso. Tanto que o meu curso de educação financeira, o primeiro capítulo, fala sobre os livros sapienciais da Bíblia. A gente vai falar um pouquinho sobre Provérbios, Eclesiásticos, e aí traz a grande figura do rei Salomão, que foi o homem mais rico do mundo e o mais sábio de todos. O que a gente deve buscar é uma prosperidade. O que eu hoje busco na minha vida é prosperidade, porque riqueza é acumulação material desmedida e, às vezes, expropriação alheia. O que você vai procurar na sua carreira, na sua vida financeira, na sua carreira profissional, é liberdade financeira para você poder fazer uma escolha, para você poder fazer o curso que você quer, fazer uma viagem de seus sonhos e ter uma aposentadoria tranquila. E, para isso, você não precisa fazer um acúmulo material desmedido. Então, eu sigo isso e no meu curso tem o Código da Prosperidade que toma como 4 balizas. A primeira delas, a espiritualidade. Você está de bem com você mesmo. Você está de bem com o sobrenatural. Segundo, a família. Não há riqueza que valha a família, que valha o seu bem-estar com a família. O terceiro, a sua saúde. Eu falo sobre atividade física, alimentação. E o quarto, negócios. Carreira, finanças, investimentos. Porque essa é a busca que a gente tem que ter. É prosperidade, não é riqueza. Quem busca a riqueza não alcança êxito, né?
não vai tornar sua vida melhor, absolutamente. Mas quando a gente é próximo, tem uma família equilibrada, um casamento equilibrado, uma vida financeira sustentável, uma relação espiritual bacana e com saúde, meu amigo, você não precisa de absolutamente mais nada. Você vai, de fato, aí, construir muito bem. Rapaz, Rafael, acho que eu já falei demais. E muitas vezes, professor, quando você vai com essa perspectiva de que, focando na riqueza, muitas vezes você vai perceber tudo isso que você disse muito tarde, né? Perfeitamente. Cara, e aí acaba não... Não, nem vai. Né? Olha, o Schopenhauer dizia uma coisa que é muito marcante. Ele disse que uma das razões da infelicidade é a comparação. A gente querer se comparar mata a gente. Olha, veja bem que a gente passa muito mais ambicionando o que ainda não tem do que valorizando o que você tem. Você deixa de aproveitar as coisas boas que a vida já te ofereceu e passa ansiando coisas que são quase intransponíveis, porque a medida do dela não acaba nunca. A gente é um ser insaciável, né? O Salomão, que eu tenho estudado muito, tinha 700 mulheres, ainda quis ter outra aí se juntou lá com as estrangeiras, terminou atrapalhando o projeto dele de sapiência. Então, veja bem como nós, seres humanos, se nos deixarmos levar por essa cultura do consumismo, por essa egolatria, a gente é um ser irrealizável e a gente precisa de muito pouco para viver. Por isso que a ideia do minimalismo está muito grande. O que eu quero ter na minha vida, por exemplo, após 50 anos, é paz de espírito. São amigos, é uma construção sustentável do meu ser com Deus, com a minha vida, com a natureza. E o que acontece é que a maioria das frustrações são geradas por essa ambivalência. As pessoas não sabem diferenciar o que é importante da vida. O dinheiro é importante? Mas não é o essencial. O dinheiro não pode valer tua família, não pode valer tua honra, tua dignidade, tua ética, porque você é um ser único. No meio de 6 bilhões de homens e mulheres nesse planeta, só há um igual a você, Rafael, um igual ao Piraji, meu amigo, irmão de muitos anos que está aqui na sala. Então, nós somos um ser singular, único. A nossa trajetória tem que ser diferente. Então, quanto menos a gente pensar em acumulação material, mais a gente vai viver a vida na intensidade que precisa ser vivida, que é aproveitar cada instante como se fosse o último, viver cada experiência como inédita e construir, de fato, um legado para deixar. Um legado para deixar para os filhos, para a humanidade. É para isso que nós estamos aqui. Então, quando o rio metal atravessa esse caminho, muitas vezes ele nos tira desse foco. Quantas pessoas vocês estão vendo aí, hoje, aí na corrupção, pais de famílias, de netos, né, envergonhados nas masmorras, presos, porque lhes faltou o equilíbrio, né, faltou a decência, né, e o rio metal foi lá e falou mais alto. Né? Eu sempre falo, viu, professor Carlos, não sei se o amigo vai concordar comigo, que o dinheiro ele é consequência. Eu acho que a gente tem que trabalhar forte, a gente tem que estudar, a gente tem que se dedicar, e o dinheiro ele vem com o tempo. Né? Você tem que estar mais preocupado em construir a sua carreira, o seu nome, né? A sua dignidade, em ter uma respeitabilidade em relação, né, às pessoas afins, né? No caso nosso jurídico, né? Ter a respeitabilidade dos servidores, dos promotores, dos juízes, né? E o dinheiro, como eu sempre digo aqui em casa, é consequência. Você não pode focar no dinheiro. Até para escolher uma profissão, você não pode focar no dinheiro. Eu vejo muita gente, às vezes, eu vou ser juiz porque o juiz ganha não sei quanto. Eu vou ser promotor porque o promotor... Você tem que focar naquela profissão inicialmente pelo seu perfil, pelo seu desejo de fazer um bom trabalho, né, de prestar um grande serviço à sociedade, seja na profissão que você escolher. Então, nunca escolha a sua profissão exclusivamente pelo critério financeiro. Isso é o maior erro que você vai cometer, você vai ser um profissional frustrado, seja onde for. Então, é importante que a gente faça sempre essa reflexão, e principalmente, professor Carlos, que a gente não precise de uma pandemia dessa, né, que a gente está enfrentando agora, para entender o quanto isso é importante, o quanto as coisas que a gente achava que eram pequenas, que não eram relevantes, são importantes. Né? Que é a valorização da família. Muitos de nós estavam nessa vida de correria e não dedicávamos o tempo necessário para os nossos familiares, né? para as nossas relações interpessoais, né? Sempre pensando em ganhar, e ter, né? E muitas vezes
estar focando naquela pessoa, aquela pessoa tem aquilo, por que eu não tenho? E muitas vezes fazer uma coisa errada, tomar uma atitude impensada, né? E naquele momento aceitar uma proposta indecente, pensando em ultrapassar o fulano ou o cicrano. Sinceramente, graças a Deus, eu tive uma estrutura privilegiada, né? Porque eu tenho referências de muito equilíbrio, principalmente o meu pai, ele me traz uma referência de muito equilíbrio. Então, eu nunca me preocupei com dinheiro. Muitas vezes as pessoas pensam que o advogado ele escolhe ser presidente da OAB, né? Tem muitos que entram com esse pensamento de ser presidente da OAB, como estou nesse cargo agora, pela parte financeira, que o escritório vai crescer, mas você acredita, professor Carlos, eu nunca pensei dessa forma. Eu pensei em estar na presidência da OAB para ajudar o próximo, né? Para fazer um trabalho bacana, para deixar um legado para os meus filhos. Eu vou citar aqui uma frase do padre Oswaldo, né, que ele falava que herança, né, é uma coisa que você deixa para os outros e legado é uma coisa que você deixa nos outros. Então, eu sempre busco, enquanto profissional, deixar um legado para os meus filhos, para a minha esposa, para a minha família e tentar, no bom sentido da palavra, superar, né, eu digo muito isso, superar o meu pai, mas não no sentido de concorrência, mas no sentido de tratar as pessoas bem. Ele sempre me disse, Rafael, não adianta nada você ser formado em direito, você ter um mestrado, um doutorado, se você não tem bom senso, se você não trata bem o próximo, se você não pensa no próximo. Então, eu sempre levo minha vida dessa forma, né? Tentando fazer o bem às pessoas, mesmo que muitas vezes a gente se depare com pessoas querendo fazer o mal para a gente, mas devolver o mal com o bem, né? É impressionante, é a lei do retorno, amigo Carlos Albuquerque. Essa regra ela tem me ajudado muito, né? Fazer o bem, independente de quem esteja do outro lado, né? Muitas vezes sem conhecer a pessoa, né? Eu acho que a gente ganha muito com isso e as recompensas ela vêm realmente com o tempo, né? Eu tenho colhido frutos, né, desse trabalho, desse pensamento que eu sempre formei na minha vida, e a gente tem colhido frutos aí ao longo dos anos, e eu acho que a perspectiva tem que ser essa. Agora, fiquei muito feliz com essa sua análise, vou tentar, fiquei feliz porque eu já estou mais ou menos dentro dessa regra, né, que você falou, de investimentos, né, de separar o dinheiro para as rendas fixas, né, de investir em lazer e educação, ter aquele equilíbrio e ter aquela reserva, né? Eu acho que a gente tem que seguir dessa forma mesmo, com planejamento. Muitas vezes nós estamos num mundo muito consumista e a gente esquece desses detalhes, né, que são detalhes importantes para a nossa velhice, para que a gente chegue ali nos 60, 70 anos bem estruturado, bem estabilizado e que não tenha, né, as preocupações que a maioria dos nossos irmãos, né, brasileiros tem, né, de chegar, professor Carlos Albuquerque, aí com 60, 70 anos e não ter, né, uma estabilidade financeira e não ter realmente uma estrutura. Nós temos aqui, professor Carlos, também uma pergunta, né, de um dos... deixa eu ver aqui, só um minuto, do Mardônio Paiva. Professor, muito obrigado pelas dicas, mas uma coisa me intrigou. Como priorizar as causas em uma área apenas, se estamos começando agora? Eu acho que, como não temos ainda uma clientela consolidada, devemos mesmo ter atenção a várias áreas, até porque precisamos ser notados. O que eu falei, né, eu acho que o professor Carlos também falou, não é a questão, o cliente vai chegar no meu escritório e eu não vou, né, atender aquele cliente, mas a intenção é que a gente foque em uma área específica e construa parcerias, né? Hoje a gente vê muitas parcerias. Por exemplo, eu não atuo em direito previdenciário, professor Carlos Albuquerque. Eu nunca me identifiquei com a área. Então, quando chega um cliente no meu escritório para que eu não faça um atendimento sem ter o conhecimento adequado, eu tenho um parceiro que eu indico aquele cliente e a gente faz, né, ali uma parceria e de rateio, inclusive, de honorários. Isso não é ilegal, né? Isso é totalmente legal. E eu dou àquele cliente um atendimento, né, que ele merece, um atendimento de qualidade, até porque eu não me sinto, né, com a capacidade técnica adequada para atender aquele cliente. Claro que no começo, no primeiro ano, né, você tem que realmente se deparar com vários casos.
aquilo ali vai servir até de experiência, até de engrandecimento para você enquanto profissional. Mas a intenção é que você vá seguindo aquele caminho, que você foque naquela área que realmente você gosta, que você tem uma maior empatia, né, e vá seguindo naquele caminho. Geralmente, a gente tem pesquisas aqui feitas pela OAB, né, que o profissional que ele segue naquele ramo específico, né, o caminho que ele segue, ele com certeza consegue se estabilizar nos 5 anos de advocacia, e depois dos 5 anos, professor Carlos, continuar o trabalho e colher os frutos. Né? Nós temos aí pesquisas de que o momento, né, a advocacia, se você focar realmente, se você se dedicar, a partir do 5º ano você já consegue uma estabilidade no mercado. E a partir daí, né, você já pode realmente focar naquela área especializada e conseguir se estabilizar para o resto da vida na profissão. O importante é focar, o importante é estudar, como o professor Carlos disse, é realmente se dedicar ao dia a dia e sempre estudando, né? Sempre se especializando. Mas eu vou seguir aqui, professor, nas perguntas aqui no chat. Eu acho que você respondeu essa aí muito melhor que eu. Muito bem, é essa a ideia mesmo aí, viu, querido? Siga, Hoje, quem sonha em ser servidor público, seja juiz, seja promotor ou qualquer outro cargo, se quiser ter uma aposentadoria tranquila, vai ser necessário guardar muito ou investir em outra coisa. Né? Uma observação aqui do Dr. Anderson. Aqui um comentário do Dr. Piragibe Neto, nosso querido amigo, contemporâneo da Universidade Estadual Vale do Acaraú, uma pessoa realmente muito qualificada, né? Analista judiciário da primeira vara civil aqui de Sobral. Ele diz: parabéns aos ilustres e competentes Dr. Carlos Albuquerque e Dr. Rafael Ponte. O tema em discussão é extremamente importante para nossas vidas, pessoal e profissional. A explanação está sendo maravilhosa e muito proveitosa. Parabéns. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, professor Carlos Albuquerque, aí em estar sendo ouvido pelo Dr. Piragibe Neto, que é uma pessoa espetacular, de uma inteligência invejável. Um amigo e irmão, viu? Ô, Rafael, nós já estamos chegando quase ao final, até porque a gente não pode explorar muito da audiência aí, não, porque a gente já conversou demais. É verdade. Eu queria pontuar essa questão que você colocou, a ideia do planejamento financeiro, a busca da sustentabilidade. E essa ideia que eu achei assim primorosa, né? É como, por exemplo, quem entra no mundo dos investimentos, né? Aqueles jovens mais afoitos apostam tudo, né? Nas criptomoedas, se aparecer aqui os Forex, inúmeros outros mecanismos, eles vão porque eles querem ganhar da noite para o dia. Então, vou dizer uma coisa para vocês que querem encaminhar-se para uma perspectiva buy hold, ou seja, de construção de previdência. Tudo é gradual. Essa coisa, não há dinheiro com magia. Não há dinheiro com magia. Tudo tem que ser feito com muito equilíbrio. Os maiores investidores de bolsa no Brasil é o Luiz Alves Filho e Luiz Bassi Filho. Tem bilhões em pessoa física e bolsa. Todos eles têm uma qualidade, cabelinhos brancos. Estão há 50 anos no mercado. Então, não existe magia quando a gente quer construir um futuro na área de investimentos, né? Você tem que estudar e tem que saber que os juros compostos vão trabalhar com o tempo. Então, por exemplo, se eu invisto em renda variável, eu estou pensando no futuro, nos ciclos da Bolsa, 10, 15 anos, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, porque nós somos muito imediatistas, né? Eu tenho um Clube dos Poupadores, que é um grupo que tem mais de 100 membros no WhatsApp, e algumas perguntas é sempre assim: professor, mas eu não estou vendo que a rentabilidade... As coisas não são assim. A criança, como regra, espera 9 meses, a planta tem que esperar um determinado tempo, tudo tem um tempo, né? Eclesiástico diz que tem um tempo para viver, um tempo para morrer. A gente tem que saber ter um tempo de espera. O grande mal, às vezes, na nossa vida profissional, é porque a gente quer tudo imediatamente. O cara quer fazer um concurso para juiz, faz 2 tentativas e desiste. Né? Quer ser um bom advogado, aí, de repente, se decepciona em 2 causas, vai embora. Você tem que ter persistência, tem que ter o tempo de espera, tem que ter a perseverança, senão você não constrói um projeto de vida. Eu tenho, inclusive, um texto que eu escrevi para o meu blog, que está lá nas minhas redes sociais, que a gente tem que ser iniciativo e terminativo. Tem gente que começa tudo, mas não termina nada.
É 1000 projetos mirabolantes, mas não coloca nada em execução. Na primeira oportunidade da dor e do sofrimento, ele desiste. Não faz sentido. É essa persistência. Gente, você aprende muito mais com as derrotas do que com as vitórias. Elas são antídotos que ressignificam sua vida, que transformam a sua forma de ver o mundo. É nas dores que surgiram as grandes extêmporas, os grandes inventos, as grandes construções. Né? É nas dores que surgem as grandes ideias. É nas crises que nascem, né, essas novas vertentes. Então, você não pode pensar que a vida vai ser normal. Hoje, toda a gente quer um medicamento para passar dor, um medicamento para passar tristeza. Essa geração mais moderna do mimimi está assim. Né? Então, isso tem que ter, a gente tem que ter persistência, perseverança, e saber que você, se você for advogado, você vai apanhar muito, você vai sofrer, você vai levar pancada, você vai ser mal interpretado, você vai perder causa. Se você for para o mundo dos concursos, você vai se reprovar várias vezes, você vai ter vontade de desistir no meio do caminho. Isso são situações normais. E o que é a diferença do vitorioso para o derrotado? O derrotado, quando se depara diante do problema, ele economiza suas forças. Ele foge antes de suportar, ele acha que vai se antecipar em não sentir aquela dor. O vitorioso não, ele vai superar tudo isso porque ele acredita que há uma expectativa futura e que ele vai alcançar. Eu digo sempre assim, quem não passa em um concurso é porque desiste. Então, a vida profissional tem que ser pensada dessa maneira. E sempre dando o tempo de espera. O tempo de espera é que nos amadurece nesse processo. Toda decisão que você for tomar na vida, desde o casamento, a decisão financeira, pense, pense, pense. Não é ficar imobilizado pelo medo, mas pela consciência de que você tem que sempre planejar, perceber, compreender a vida nessa dimensão. Então, eu acho que se a gente fizer isso, você vai fatalmente encontrar um espaço. E outra questão para finalizar, meu caro Rafael, é que essa pandemia tem nos ensinado muitas coisas. Né? Uma delas, eu, por exemplo, tenho me furtado até um pouco mais das leituras, tenho me dedicado mais à minha família, porque eu fui percebendo que eu sou um amante dos livros desde a mais tenra idade e tenho construído isso como um processo, e isso, às vezes, também nos de experiências vivenciais que são importantes. Uma coisa que aconteceu agora na pandemia, que eu achei muito interessante, que não tinha percebido, minha esposa, eu fui lá para o deck aqui da nossa casa e ela disse, rapaz, Carlos, tu sabe que tu está com um mês que não vem aqui o deck? Tu está morando lá em cima da tua biblioteca? E eu fui começando a perceber certas coisas que a gente, né, como contemplar o meu jardim, como contemplar... Então, a vida é muito mais do que eu pensar no dinheiro que eu vou ganhar, na profissão que eu vou me realizar, né? Há um conjunto de fatores que, se eu não manter um equilíbrio, eu não atinjo a prosperidade. Eu acho que esse é o ponto que a gente vai deixar para essa galera mais jovem que está aqui, né? Que está começando agora e, com certeza, vai também encontrar o seu lugar ao sol. Meu caro Rafael, só agradecer o Anderson, né? O convite que nos fez. Está na hora, né? Da gente ir embora, né? Está na hora. Professor, eu me identifiquei com tudo isso que você falou agora, principalmente essa parte final, né, o quanto a gente estava distante, né, das coisas simples da vida, né? São tão boas. Essenciais. Então, eu queria também agradecer ao professor Anderson aqui. Pai, desculpe aqui o jeito que eu estou aqui. Eu que tenho que agradecer a vocês pela... Eu agora eu digo igual o professor Carlos. Eu passei o dia trabalhando, agora estou tendo um pouco de tempo de descanso aqui, mas ainda na frente do computador, mexendo aqui. Eu que queria agradecer vocês, eu até coloquei uma mensagem aí, agradecer ao professor, o Dr. Rafael pela disponibilidade, por esse tempo com a gente, agradecer ao professor Carlos, até escrevi, que foi meu professor no ensino médio, eu tenho muito orgulho disso, e que eu até disse, eu estava perdido há um tempo atrás, até tinha contratado uma consultoria financeira e não estava aprendendo nada. Quando eu entrei no grupo de WhatsApp dele, no Clube dos Poupadores, no grupo dos poupadores, quando eu passei a ouvir os áudios dele, as orientações dele, eu larguei o consultor. Passei a seguir todas as orientações dele, passei a ler alguns livros, passei a ler alguns PDFs sobre finanças, comecei a fazer investimentos, tudo na orientação dele. Eu disse, não, esse consultor não sabe de nada, não. Eu queria agradecer. Especialista, vamos ensinar agora. E professor Casal, porque é professor Muito obrigado. Anderson, né? É um exemplo para todos nós de persistência, Persistência, um cara guerreiro,
né, que lutou, É né, isso. para ser o que ele é hoje, né, é um promotor de justiça, um professor universitário, né, com esse curso de tanto sucesso. Então a gente tem que se espelhar em pessoas como o Eu Dr. conheço Anderson, antes, né? o meu aluno é meu conterrâneo de Massafê, É, sim. uma boa Passar relação, Muita experiência. honra também. né? Tem uma boa relação com os pais dele, e eu acompanhei muito quando a gente sentava ali com o Mauro, o pai dele, ele dizia, olha, o Ana está estudando, largou tudo, está só estudando, e está aí, ó. Hoje, um grande profissional que representa tão bem o Ministério Público do Muito Estado do Ceará. obrigado. E ele dizendo que está dando uma diminuída nos livros e eu querendo fazer o que ele fez a vida toda. Mas olha, eu quero agradecer a todos que estão na sala, né? Vamos Obrigado. escutando a minha câmera, porque houve um problema aqui no meu. Eu estou aqui no 3G, no 4G, né? Mas deu para a gente conversar aqui. Tinha preparado aqui uns slides, não deu para mostrar, mas eu acho que a conversa, o bate-papo foi bacana. Obrigado a todos aí. Muito bacana. Obrigado a todos, um grande abraço e contem sempre com a gente. Até o próximo. Um abraço. Até o próximo. Em breve a gente vai disponibilizar também no YouTube esse webinário, tá? Tá todo gravado, vai ficar disponibilizado. Um abraço, gente. Obrigado. Abraço, boa noite. Até mais.